Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investir para Viver. Me chamo Felipe Albuquerque e no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumão, vamos dar uma geral nas condições de hoje, junho de 2022, sobre quais são os aplicativos de pagamento que ainda podem ser utilizados para a gente fazer um giro inteligente no cartão. Depois de uma série de modificações, um assunto que a gente sempre tem que trazer, porque essas condições de aplicativo de pagamento estão sempre mudando, o que é que hoje, afinal, compensa ou não? Então, nesse vídeo, eu vou começar mostrando para vocês quais são os aplicativos de pagamento que não estão compensando. Vou trazer aqui a situação de quais são as taxas cobradas por cada um deles. Depois eu vou mostrar quais são os aplicativos de pagamento que ainda estão compensando. Vou trazer os bizus, que são aquelas dicas especiais que eu tenho para vocês. E no final vou dar um resumão. Qual o panorama geral da melhor estratégia que vocês têm que adotar para pagamento de boletos de consumo e para pagamento de boletos gerais. Tudo isso, logicamente, utilizando o cartão de crédito para a gente pontuar, depois transformar em milhas e conseguir lucrar com isso. Beleza? Então, roda a vinheta e vamos lá! Então, galera, esse tipo de vídeo de atualização dos aplicativos de pagamento, de aplicativos para você fazer transferências via Pix, enfim, formas de você conseguir pontuar no cartão de crédito, tem que estar sempre sendo feito porque as regras estão sempre mudando. Esses aplicativos de pagamento, hoje a condição é uma, amanhã já é outra. Então já gravei vídeos aqui anteriores no canal, vocês sempre procurem os vídeos mais atualizados sobre o tema. Então hoje estou gravando esse vídeo em junho de 2022, eu vou dar uma geral sobre quais são as condições e aí vocês vão ver comigo qual a melhor estratégia para adotar. Então vamos lá. Vamos ver agora quais são os principais aplicativos para pontuar no cartão de crédito, considerando o período aqui de junho de 2022. Então, para começar, a gente vai discutir quais são os aplicativos que não estão valendo mais a pena ser utilizados. O primeiro deles, pessoal, é o PicPay. Sempre que tiver um asterisco aqui no aplicativo, é porque eu vou trazer um bizu mais para o final do vídeo com uma condição específica em que vocês podem vir a utilizar esse aplicativo. Mas aqui, de forma geral, o PicPay não está valendo mais a pena. Por quê? Porque o limite para uso dele sem pagamento de juros não existe mais. Então hoje você só vai conseguir fazer transações com o PicPay utilizando o cartão de crédito se pagar alguma taxa. E quais são as taxas? Taxa de juros para pagamento de boletos de consumo. Felipe, o que são boletos de consumo? Pessoal, são boletos como contas de água, luz, telefone, gás, impostos. Esse tipo de boleto é o que a gente chama de boleto de consumo. Para pagamento desse tipo de boleto, a taxa está 3,99%. É uma taxa altíssima, não compensa. E para pagamento de boletos gerais, que são boletos que não são elencados como boletos de consumo, e também para a opção de transferência via Pix, a taxa de juros é de 4,99%. Então, pessoal, piorou ainda mais. O PicPay, que antes tinha limite para você fazer essas transações, essas operações sem incidência de taxas, hoje, na data que eu gravo esse vídeo, não tem mais nenhuma condição para você fazer essas transações sem incidir taxas e as taxas são muito altas. E é por isso que, de forma geral, não compensa utilizar o PicPay. Próximo aplicativo é o IQ Contas. Então o IQ anunciou que não é mais possível fazer operações, fazer transações para utilizar o cartão de crédito e pontuar com isso. Então antes a gente tinha alguns limites de isenção, depois ele começou a oferecer algumas opções de planos e hoje eles viram que isso não é mais vantagem, então não tem mais como a gente utilizar o IQ Contas para fazer esse giro inteligente no cartão. Então o IQ decretou o encerramento da funcionalidade de pagamento de contas, Então, infelizmente, é uma condição a menos que a gente tem. O IQ não está mais valendo a pena porque ele encerrou as atividades. O próximo que não vale a pena de forma geral é o Mercado Pago, mas aqui eu estou colocando um asterisco, quando for no final vou trazer um bizu para mostrar para vocês uma condição especial. Então, de forma geral, o limite para uso sem juros você não tem, não há possibilidade de você utilizar o aplicativo do Mercado Pago para fazer o giro no cartão sem a incidência de juros e a taxa de juros que eles cobram para pagamento de boletos é de 3,99%.
Aqui, aliás, eles vão cobrar, né? Porque eu estou gravando esse vídeo ainda no dia 5 de junho. Mas já a partir do dia 13, você vai ter aqui uma taxa de juros para pagamento de boletos de 3,99%, que também é considerado uma taxa elevada. Para transferências via Pix, essa taxa ainda aumenta. Vai sair de 3,99% para 4,99%. Então também é uma opção que vocês não considerem. E é por isso que, de forma geral, o aplicativo do Mercado Pago não está valendo a pena. Mas, repito, vou trazer uma condição no final do vídeo que vocês podem vir a utilizar para uma situação específica, o Mercado Pago. Com essas taxas aqui, não compensa. Outro aplicativo que não está compensando de forma geral, mas novamente eu trago aqui um asterisco para a gente considerar no bizu no final do vídeo, é o Recarga Pay. Não há mais limite, pessoal, para você fazer o pagamento de boletos sem a incidência de taxas. Então, se você não assina o plano pago deles, que é o plano Prime, o Prime+, você não tem limite para pagamento de boletos sem incidência de juros. Sempre vai ter que fazer o pagamento. E qual é essa taxa? Essa taxa é de 1,99% para boletos de consumo e 3,49% para boletos gerais. Isso daqui, pessoal, não vale a pena, porque mais à frente eu vou mostrar para vocês opções para vocês pagarem boletos de consumo sem a incidência de taxas. Então, essa taxa de 1,99%, na data que eu gravo esse vídeo, ficaria inviável porque a gente tem condição de fazer isso de graça. E para boletos gerais, essa taxa de 3,49% também ainda está elevada, porque a gente vai ter condição melhor, que eu vou mostrar para vocês na sequência de quais são os aplicativos que estão valendo a pena. Caso você opte por assinar o plano pago deles, que é o Prime+, você vai pagar R$20 por mês e vai ter um limite para pagamento de boletos sem a incidência de taxa nenhuma de R$1.000. Esse limite até pouco tempo era de R$1.500, eles estão fazendo essa reformulação. Já gravamos vídeo aqui no canal explicando se compensa ou não assinar o Prime+. De forma geral, a gente viu que não compensa, mas se você não assistiu esse vídeo, dá uma olhada que eu vou disponibilizar ele aqui no card para você saber exatamente como é que funciona essa questão do Prime+. Tá bom, bacana. Então vamos agora para os aplicativos que ainda estão valendo a pena. O que é que ainda vale a pena a gente utilizar para fazer o giro do cartão? Então, o primeiro aplicativo é o da 99Pay. Você tem um limite aqui, é o único aplicativo hoje, na data que eu gravo esse vídeo, que a gente tem limite para fazer a utilização sem a incidência de taxas. Então, se você fizer a utilização tanto para pagamento de boletos como para transferência via Pix até R$100, você não precisa pagar taxa nenhuma. Passando disso daqui, pessoal, a gente já vai ter incidência, mas aqui a gente tem uma condição bem bacana. Não há taxa de juros para pagamento de boletos de consumo cujo código de barra comece com o número 8. Não é qualquer boleto de consumo, é boleto de consumo que comece com o número 8. Porque vai ter boleto de consumo, por exemplo, conta de água ou conta de energia, dependendo do local, dependendo do estado de onde vocês estejam falando, que não vão começar com o número 8. Aí vocês vão ter a incidência lá no aplicativo de alguma taxa. Como é que eu faço para saber? Primeiro você olha se começa por 8. Se você tem um boleto de consumo e quer ver se ele vai ser cobrado taxa ou não, você vai, faz a simulação, antes de confirmar o pagamento, você vê se eles estão cobrando taxa. Aí você descobre se está havendo alguma incidência ou não. Para pagamento de boletos gerais e transferência via Pix, a taxa de juros é de 2,8%. Que não é das maiores taxas, mas também não é a melhor, como a gente vai mostrar agora para vocês. O segundo aplicativo que está valendo a pena é o aplicativo da Ame. Não há um limite para você fazer a utilização sem taxas. Sempre você vai ter que pagar taxas para utilizar seu cartão na Ame e fazer o giro desse cartão. Mas se você for pagar boletos, pessoal, a taxa é de 1,99%. Boletos de forma geral, você vai ser incidido aqui 1,99%, que hoje, dos aplicativos que cobram taxas, que são praticamente todos, com exceção da 99 até R$100, você vai ter aqui uma incidência de 1,99%, que é a menor taxa do mercado. Já para você fazer transferência entre contas, a taxa aqui é de 3,59%. Não vai compensar, mas apenas para a condição de pagamento de boletos, você vai ter uma condição aqui interessante de 1,99%.
A terceira opção que está valendo a pena para você fazer o giro no cartão é você utilizar o aplicativo da Mones, essa parceria da Mones com a Livelo. Então a gente vai ter aqui, a cada real que você investe semanalmente, você vai ganhar 13 pontos na Livelo e aí você consegue acumular parte em pontuação na Livelo, parte vai ser voltado para a sua conta. Então se você investe um determinado valor, metade volta para a sua conta e você consegue transferir via Pix, a outra metade fica em forma de pontos Livelo. Então aqui um exemplo, se você aplica R$ 200, você escolhe quanto você quer investir por semana e aí vai começar a acumular. R$ 200 semanais você vai ter o quê? R$ 800 investido no mês, considerando o mês com 4 semanas. Então, cada R$ 200 que você investe, você vai ter quantos pontos Livelo? 200 vezes 13. Só que metade desse valor, ele volta para a sua conta. Então, R$ 100 você vai ter de volta por semana e esses outros R$ 100 vão se transformar em quantos pontos Livelo? 200 vezes 13, que é a quantidade de pontos que você vai ter na sua conta Livelo. Os pontos levam até 30 dias para caírem na conta, então se você investiu hoje, depois de 30 dias, esse dinheiro vai estar na sua conta. Beleza, Felipe, esse dinheiro vai voltar para minha conta lá na Mones. Tem como eu transferir de volta para minha conta bancária? Tem sim. A cada 30 dias você vai ter um dinheiro lá pingando. Na prática, a cada 7 dias vai ter dinheiro chegando na sua conta, porque você vai fazer uma aplicação semanal. Então você pode fazer um Pix da sua conta Mones para a sua conta bancária e ter esse dinheiro de volta. Mas na própria conta Mones você tem esse dinheiro rendendo 100% do CDI. Então se você porventura esquecer, aquele dinheiro ali vai estar rendendo de alguma forma. Se você quer saber mais como funciona a Mones, a gente também tem vídeo aqui no canal, dá uma olhada que eu vou disponibilizar aí no card. Galera, se até agora esse vídeo está sendo relevante para vocês, está sendo útil esse resumão, deixa um like aí pra gente, que com certeza vai ajudar bastante aqui o canal. E se porventura você chegou agora, não conhecia o canal, tá gostando do que tá vendo, aproveite, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações para ficar sempre por dentro de tudo que a gente vem postando por aqui. Então vamos agora para os nossos bizus, que são as dicas especiais que eu tenho para vocês. Primeiro bizu, galera, é o seguinte, com relação ao PicPay, que foi o primeiro asterisco que a gente botou. Via de regra, não compensa você utilizar o aplicativo do PicPay. As taxas estão muito altas e vocês não têm nenhum limite para a utilização do aplicativo sem a incidência de taxas. Sempre vocês vão ter que pagar. Mas a gente tem uma condição muito bacana que de vez por outra eles colocam ali no aplicativo algumas promoções. Eles fazem assim: pague um boleto e ganhe um cashback de tanto. Então eles colocam esses desafios, essas promoções para vocês ganharem cashback com algumas transações. Então, por exemplo, recentemente eu utilizei uma que eles estavam dando um cashback para você fazer o pagamento de boletos com o cartão de crédito. E o valor do cashback era maior da taxa que eu pagaria de juros, utilizando o cartão de crédito. Então, nessas condições, vale a pena sim utilizar o PicPay, apenas se tiver alguma promoção de cashback, e aí você faz a conta. Quanto é que você quer pagar de boleto, quanto é que você vai pagar de taxa de juros e quanto é que você vai ganhar de cashback. Se o ganho for maior que a despesa, vai valer a pena. Outro detalhe importante é que a gente já discutiu aqui no canal que os cartões Itaú, de forma geral, principalmente o cartão Pão de Açúcar, né, que é o que mais pontua hoje no mercado, eles vão pontuar sim no PicPay. Já gravei vídeo aqui na prática explicando para vocês. Se vocês não tiverem assistido, dê uma olhada aqui que eu mostro detalhadamente, na prática, o cartão Pão de Açúcar pontuando no PicPay. Os cartões Itaú, eles não estão pontuando de fato no Recarga Pay, mas no PicPay eles estão pontuando normalmente, pelo menos na data que eu gravo esse vídeo. Segundo bizu, galera, é o seguinte: o Mercado Pago, de forma geral, não vale a pena você utilizar por conta das taxas altas que eles cobram, como eu mostrei para vocês. Mas, se você fizer a opção de pagamento via QR Code, você transferir um dinheiro para outra pessoa via QR Code, não é via Pix, é via QR Code. Você vai pagar apenas uma taxa de 1,99%, que é igual à taxa da AME. Então você vai ter aqui duas condições. Se você tem boletos gerais, né, não são boletos de consumo, que não dê para pagar pela 99, você pode utilizar tanto o aplicativo da AME como do Mercado Pago, utilizando a opção do QR Code.
Aqui, algumas pessoas ficam com dúvida, com receio, porque essa questão do QR Code é como se fosse uma venda, né? O Mercado Pago vai operar como se fosse uma venda. Eu, particularmente, utilizo essa opção para fazer uma transferência para o meu pai. Eu peço para ele fazer o pagamento de alguma conta minha, alguma situação que eu tenha, que eu precise pagar, eu peço para ele pagar. E aí, como ele fez esse pagamento, eu vou e transfiro para ele via QR Code. Algumas pessoas têm receio porque lá o Mercado Pago trata como uma venda, mas de fato eu não estou fazendo venda nenhuma. Quando você faz o cadastro no aplicativo, você não precisa colocar nenhuma informação oficial de empresa, como um CNPJ. Eles pedem só algumas informações bem básicas. Se vocês se sentem à vontade para fazer essa operação, é uma possibilidade. Se não, vocês têm algum receio, apenas ignorem. Se vocês querem saber mais como funciona, vou deixar um vídeo aqui no card também explicando como fazer essa transferência via QR Code pelo aplicativo do Mercado Pago. E o terceiro bizu é com relação ao aplicativo do Recarga Pay. A gente viu que de forma geral também não está compensando para você fazer as operações no aplicativo, mas para fazer o pagamento de boletos, sendo assinante do Recarga Pay Prime+, embora não esteja dando para lucrar, você tem a opção, por exemplo, dependendo do cartão que você utilize, para fazer um giro inteligente e atingir um determinado nível de gasto para conseguir a isenção desse cartão. Porque, pessoal, o giro do cartão não é somente a questão do lucro. O lucro, logicamente, é uma condição bem bacana. Mas se você consegue equilibrar o quanto você está investindo com o quanto você está pagando, mesmo que você não tenha lucro, você está fazendo um giro desse cartão. E um cartão, quando você tem um nível de gasto maior, você consegue ter um poder de negociação melhor. Você consegue, por exemplo, atingir limites para isentar a anuidade desse cartão. Então já fiz vídeo aqui no canal explicando sobre essa questão do Recarga Pay Prime+, com esse limite de R$1.000 para você atingir, por exemplo, a isenção do cartão C6 Carbon Black. Então se você não assistiu esse vídeo, dá uma olhada que eu vou disponibilizar ele aqui também no card. Como eu já falei, no Recarga Pay a gente não tem a possibilidade de pontuar com os cartões Itaú. Então, por exemplo, o cartão Pão de Açúcar você não pode utilizar no Recarga Pay Prime+. Mas você tem a opção de utilizar outros cartões, como esse que eu cito aí no vídeo do card, para você fazer um giro inteligente e aumentar o poder de negociação e muitas vezes até conseguir a isenção de anuidade desse cartão. Beleza? Então vamos agora aqui que eu vou mostrar para vocês um resumão, só para finalizar com chave de ouro, mostrando qual a melhor estratégia hoje para você seguir com os aplicativos de pagamento que a gente tem disponíveis. Então o resumo da melhor estratégia a adotar é a seguinte: se você tem pagamento de boletos de consumo para fazer um determinado mês, o que é que você vai fazer? Você vai utilizar o aplicativo da 99Pay. Não a taxa de juros para pagamento de boletos de consumo com código de barra começando por 8. Como a gente já falou. Mas, pessoal, o conselho, a dica, o bizu que eu dou é sempre verifiquem antes, como eu já falei, quando vocês forem fazer a simulação do pagamento, antes de confirmar se há incidência de taxa. Não tendo incidência, vocês vão lá e confirmam. Se tiver cobrando alguma taxa, aí vocês vão para a próxima opção, porque aqui vocês têm essa condição favorável para boletos de consumo, mas apenas começando por 8. Não é todo boleto de consumo que vai valer a pena. Se você estiver considerando aqui boletos gerais, você vai utilizar tanto o aplicativo da AME como o aplicativo do Mercado Pago, utilizando aquela opção do QR Code, se você achar interessante. Ambos cobram uma taxa de 1,99%, que é a menor do mercado atualmente. E uma importante consideração que vocês não podem esquecer é: só vão utilizar esses aplicativos quando vocês já tiverem utilizado o limite de R$100 na 99Pay, porque até R$100 vocês não vão pagar taxa nenhuma. Então muita gente já vai direto para o aplicativo da AME, para o aplicativo do Mercado Pago e esquecem desses R$100 lá da 99. Embora não vá fazer grande diferença assim, mas começa com o que a gente tem. É pouco, mas utiliza para depois utilizar essa possibilidade de giro do cartão pagando taxas. Sempre começa com o que não te cobra nada, depois vai para a cobrança. No caso aqui, 1,99% é a melhor condição que vocês vão ter. E se vocês também acharem interessante investir na Mones para ficar fazendo o giro do cartão, acumular pontos Livelo e ter metade do valor investido de volta, vocês também podem fazer, é outra condição que vale a pena para você girar o cartão. Então por hoje era isso, espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Um abraço, até a próxima, valeu!